500 quilômetros. Essa era a distância entre eles. Ela no interior do Paraná. Ele em São Paulo. 500 quilômetros de estrada. 6 horas de ônibus. Uma vida inteira de distância para uma mãe em que sentia falta do filho todo dia. Eles se falavam sempre. Ligação de manhã. Mensagem à noite. Era a rotina deles. O jeito de encurtar a distância. Nada de anormal. Nada de diferente. Até aquela noite. Às 11h20 da noite, ela acordou. Acordou de uma vez. Como se alguém tivesse gritado o nome dela. Mas ninguém tinha gritado. O quarto estava em silêncio. O marido dormindo do lado. A casa quieta. Mas ela acordou com o coração disparado. Com uma angústia no peito. Com uma certeza. A certeza de que o filho dela estava em perigo. Ela pegou o celular. Ligou para ele. Não atendeu. Ligou de novo. Não atendeu. De novo. De novo. De novo. 47 ligações em 1 hora. Quando ele finalmente atendeu, às 12h30 da madrugada, ela descobriu que estava certa. Naquele exato momento em que ela acordou, o filho dela estava lutando pela vida. Essa é uma história real. Aconteceu há 3 anos. Uma família simples do interior do Paraná. Um filho tentando a vida na cidade grande. Eu vou te contar essa história com todos os detalhes. E no final, você vai decidir o que aconteceu naquela noite. Como uma mãe, a 500 quilômetros de distância, soube que o filho precisava dela. Conexão entre mãe e filho é uma coisa que a gente sente, mas não consegue explicar. Não importa a distância, não importa o tempo, parece que tem um fio invisível que liga os dois. No final desse vídeo, eu vou te contar exatamente o que estava acontecendo com o filho dela naquele momento. Por que ele não atendia o telefone? O que ele estava enfrentando naquelas ruas de São Paulo? E o que o policial disse para ela quando soube da história, uma frase que ela repete até hoje. Mas antes, deixa eu te apresentar essa família. A mãe, vou chamar de Dona Teresa. 52 anos. Dona de casa a vida inteira. Casada há 30 anos com o seu Jorge, que trabalhava de pedreiro. Eles moravam numa cidade pequena do interior do Paraná. 20.000 habitantes. Daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Tiveram 3 filhos. 2 meninas mais velhas, já casadas, morando na mesma cidade. E o caçula. O Rafael. 23 anos. Rafael era o orgulho da família. Primeiro da família inteira a fazer faculdade. Tinha conseguido uma bolsa numa universidade em São Paulo. Curso de engenharia. Tinha se mudado para lá há 2 anos. Morava num apartamento pequeno, dividia com mais 2 colegas. Trabalhava meio período num estágio. A vida de universitário na capital. Apertada, mas cheia de sonhos. Mais ou menos. Dona Teresa nunca tinha ficado longe do filho. Nos primeiros meses, ela ligava 5, 6 vezes por dia. Com o tempo, foi acalmando. Mas a saudade nunca passou. E a preocupação também não. Mãe é assim. Não importa a idade do filho. Não importa se ele já é adulto. A preocupação não vai embora. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. E esse canal existe para contar histórias assim. Histórias sobre conexões que a gente não entende. Sobre coisas que acontecem e que a ciência não consegue explicar completamente. Se você quer receber mais histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho. Obrigado. Isso significa muito. Agora vamos voltar para a história, que está prestes a entrar numa noite que ninguém esperava. A rotina deles era simples. Todo dia de manhã, Dona Teresa mandava uma mensagem pro Rafael. Bom dia, filho. Deus te abençoe. Ele respondia quando acordava.
Às vezes com palavras, às vezes só com um emoji. Mas sempre respondia. À noite, eles se ligavam. Ligação rápida, de 5, 10 minutos. Ela perguntava como foi o dia. Ele contava das aulas, do trabalho, dos colegas. Conversa de mãe e filho. Nada profundo. Mas era o suficiente para ela saber que ele estava bem. De vez em quando, ele vinha para casa. Nos feriados, nas férias. Pegava o ônibus na sexta-noite, chegava de madrugada, ficava o fim de semana. Dona Teresa fazia tudo o que ele gostava. Frango com quiabo. Arroz com pequi. Bolo de milho. E ficava olhando ele comer com aquele olhar de mãe. Feliz só de ver o filho ali, na mesa. 500 quilômetros é muita distância para quem nunca ficou longe. E Dona Teresa sentia cada quilômetro. Mas ela sabia que era pro bem do filho. Que ele estava construindo um futuro. Então ela aguentava. Rezava por ele todo dia. E esperava as ligações. Naquela semana, tudo estava normal. Segunda, terça, quarta. Mensagens de bom dia. Ligações à noite. Na quinta-feira, Rafael contou que ia sair à noite com uns amigos. Aniversário de um colega de trabalho. Bar no centro. Dona Teresa pediu para ele ter cuidado. São Paulo é grande, é perigoso. Ele disse que ia ter. Que não ia demorar. Que ia pegar Uber para voltar. Relaxa, mãe. Eu sei me cuidar. Ela riu. Eu sei, filho. Mas mãe não relaxa nunca. É assim. Eles se despediram normalmente. Ela foi dormir por volta das 10. O marido já estava roncando. Ela demorou um pouco para pegar no sono. Ficou pensando no filho. No bar. Na cidade grande. Mas acabou dormindo. Cansaço venceu a preocupação. Até que, às 11h20, ela acordou. Me deixa te perguntar uma coisa. Você já acordou de madrugada com uma sensação ruim sobre alguém? Uma angústia que você não conseguia explicar? Se já aconteceu, comenta aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas conhecem essa sensação. Dona Teresa acordou de uma vez. Os olhos abriram. O corpo sentou na cama. O coração disparado. Não foi um despertar lento. Foi como se alguém tivesse puxado ela do sono com força. Ela olhou para o quarto escuro. O marido dormindo. O ventilador girando. Nenhum barulho estranho. Mas o coração dela não acalmava. A angústia não ia embora. Ela conta que foi a sensação mais estranha que já teve. Era como se alguém tivesse gritado dentro da cabeça dela. Mas não era um grito comum. Era a voz do filho. Gritando. Pedindo ajuda. Não. Ela não lembra de ter sonhado nada. Não lembra de pesadelo. Ela simplesmente acordou com essa certeza. A certeza de que o Rafael estava em perigo. De que algo muito ruim estava acontecendo. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira. 11h22. Procurou o número do filho. Ligou. Chamou. 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 Caiu na caixa postal. Ela tentou de novo. Mesma coisa. De novo. Caixa postal. E a angústia foi aumentando. Ela levantou da cama. Foi até a cozinha. Ficou andando de um lado para o outro, ligando. 11h30. 11h40. 11h50. Nada. Só caixa postal. O marido acordou com a movimentação. Foi até a cozinha. Teresa? O que está acontecendo? São quase meia-noite. Ela estava chorando. Tremendo. Segurando o celular com tanta força que os dedos estavam brancos. É o Rafael. Alguma coisa está acontecendo com o Rafael. Eu sinto. Eu sei. O marido tentou acalmar.
Disse que o menino devia estar no bar, com música alta, por isso não ouvia o celular. Mas ela não se acalmou. Não conseguia. A angústia só piorava. E ela continuou ligando. Meia-noite. 12:10, 12:20. Ela já tinha perdido a conta de quantas vezes tinha ligado. O celular mostrava o histórico. 10 ligações. 20. 30. Ela tentou ligar para os colegas de apartamento do Rafael. Não tinha o número de todos. Conseguiu falar com um. O colega disse que não sabia onde o Rafael estava. Que ele tinha saído pro aniversário e não tinha voltado. Isso piorou tudo. Dona Teresa começou a ligar para hospitais. Pesquisou no celular os números de hospitais de São Paulo. Ligou para um, para outro, para outro. Perguntava se tinha dado entrada alguém com o nome Rafael. Com a descrição do filho. Ninguém tinha. Imagina o desespero. O marido já estava preocupado também. Mas ele tentava manter a calma. Tentava racionalizar. Teresa, o menino deve ter bebido um pouco, deve estar se divertindo. O celular pode ter acabado a bateria. Mas ela não ouvia. Não conseguia. A angústia no peito era forte demais. Ela sabia que não era isso. Ela sentia. Me conta uma coisa. Se você fosse o marido, o que você faria? Ia tentar acalmar ela ou ia levar a sério a angústia? Comenta aí embaixo. Quero saber como vocês reagiriam. Enquanto Dona Teresa ligava desesperada do interior do Paraná, 500 quilômetros de distância, em São Paulo, o filho dela estava vivendo um pesadelo. Rafael tinha ido pro aniversário do colega. Um bar no centro. Música, cerveja, conversa. Coisa de jovem. Por volta das 10:30, ele decidiu ir embora. Tinha aula cedo no dia seguinte. Precisava dormir. Ele saiu do bar. Pegou o celular para chamar um Uber. Estava numa rua lateral, mais vazia. E foi aí que aconteceu. 2 homens apareceram. Vieram por trás. Um deles encostou alguma coisa nas costas dele. Perdeu. Passa tudo. Celular, carteira. Sem graça. Rafael fez o que mandaram. Passou o celular. Passou a carteira. As mãos tremendo. Mas os caras não foram embora. Eles queriam mais. Quiseram ver se ele tinha escondido alguma coisa. Mandaram ele tirar a jaqueta. Tirar os tênis. Revistar os bolsos. E um deles ficou nervoso. Achou que Rafael estava demorando demais. Achou que ele estava tentando alguma coisa. E bateu nele. Um soco no rosto. Depois outro. Rafael caiu no chão. E o cara continuou. Chutou. 1, 2, 3 vezes. Na barriga. Nas costas. Na cabeça. Aconteceu às 11:18 da noite. 2 minutos antes de Dona Teresa acordar, a 500 quilômetros de distância. Os assaltantes foram embora. Deixaram o Rafael no chão. Sangrando. Mal conseguindo respirar. Ele ficou ali por alguns minutos. Sem conseguir se mexer. A dor era demais. Ele conta que, naquele momento, no chão, sangrando, ele pensou na mãe. Pensou, mãe, me ajuda. E 500 quilômetros de distância, naquele exato momento, a mãe dele acordou gritando o nome dele dentro da própria cabeça. Um casal que passava pela rua viu o Rafael no chão. Pararam. Chamaram ajuda. Ligaram pro SAMU. A ambulância chegou uns 20 minutos depois. Levaram ele pro hospital. Ele estava consciente, mas muito machucado. Costela trincada. Cortes no rosto. Hematomas por todo o corpo. Mas vivo. No hospital, quando conseguiu se estabilizar um pouco, ele lembrou de uma coisa. Os caras tinham levado o celular dele.
A mãe devia estar preocupada. Ela sempre ficava acordada até ele mandar mensagem dizendo que chegou em casa. Ele pediu um telefone emprestado para a enfermeira. E ligou para o único número que sabia de cabeça. O da mãe. O telefone de Dona Teresa tocou às 12h32 da madrugada. Ela olhou pro visor. Número desconhecido. DDD de São Paulo. O coração dela quase parou. Ela atendeu com a voz tremendo. Alô? E ouviu a voz do filho. Mãe. Sou eu. O Rafael. Ela começou a chorar antes mesmo de ouvir o resto. Filho. Graças a Deus. O que aconteceu? Eu tô te ligando há mais de 1 hora. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Rafael contou o que tinha acontecido. O assalto. A agressão. O hospital. A cada palavra, Dona Teresa chorava mais. De medo, de alívio, de tudo misturado. Ele disse que estava bem. Que ia ficar bem. Que estava no hospital sendo atendido. Mas a voz dele era fraca. Dolorida. Ele estava sofrendo. Para um instante comigo. Imagina o que essa mãe sentiu naquele momento. 500 quilômetros de distância, no meio da madrugada, descobrindo que o filho foi agredido, está no hospital, e ela não pode fazer nada. Mas ao mesmo tempo, um alívio. Porque ela sabia. Ela acordou sabendo. E agora ele estava vivo, falando com ela. Se essa história tá te tocando, se inscreve no canal. Histórias assim precisam ser contadas. Obrigado. Agora vamos voltar para a história. Porque tem um detalhe que a gente ainda não falou. Durante a ligação, Dona Teresa perguntou uma coisa pro filho. Ela perguntou, filho, que horas isso aconteceu? O assalto. Rafael pensou. Disse que não tinha certeza exata. Que devia ser por volta das 11h15, 11h20. Dona Teresa sentiu o corpo inteiro arrepiar. 11h20. A mesma hora que ela acordou. Ela disse, filho, eu acordei às 11h20. Acordei do nada. Com o coração disparado. Sabendo que você estava em perigo. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz do Rafael, fraca mas impressionada. Mãe, eu pensei em você. Quando eu estava no chão. Eu pensei, mãe, me ajuda. Isso é o que aconteceu. No mesmo momento em que ele pensou na mãe, pedindo ajuda, ela acordou. A 500 quilômetros de distância. Dona Teresa e o marido pegaram o carro às 2 da manhã. Foram para São Paulo. 6 horas de estrada. Ela não dormiu nem 1 minuto. Ficou rezando o caminho inteiro. O terço na mão. Chegaram no hospital por volta das 8 da manhã. Foram direto para o quarto onde o Rafael estava. Quando ela viu o filho naquela cama, o rosto machucado, os hematomas, ela não conseguiu falar nada. Só foi até ele. Segurou a mão dele. E chorou. Rafael também chorou. Desculpa, mãe. Desculpa te preocupar. Não pede desculpa, filho. Você não fez nada de errado. O importante é que você tá vivo. Rafael ficou 2 dias no hospital. Depois foi para a casa dos pais, no Paraná, para se recuperar. Ficou 1 mês lá. A costela demorou para sarar. Os hematomas foram sumindo aos poucos. Mas o trauma demorou mais. Ele tinha medo de sair à noite. Tinha pesadelos. Acordava suando. Fez terapia por um bom tempo. Voltou. Depois de 3 meses. Não queria desistir do curso. Não queria que os caras que fizeram aquilo com ele tirassem o sonho dele também. Mas ele mudou alguns hábitos. Não andava mais sozinho à noite. Sempre avisava a mãe em onde estava. Mandava localização em tempo real pelo celular. E Dona Teresa? Dona Teresa nunca mais foi a mesma.
Uns dias depois do incidente, um policial que estava cuidando do caso foi conversar com a família. Ele queria alguns detalhes sobre o assalto, sobre o que Rafael tinha visto, essas coisas. Durante a conversa, Dona Teresa contou pro policial sobre a noite. Sobre ter acordado às 11h20. Sobre a angústia. Sobre as 47 ligações. O policial ouviu em silêncio. Anotou algumas coisas. Depois ficou quieto por um momento. E então disse uma coisa que ela nunca esqueceu. Ele disse: "Senhora, eu trabalho com isso há 15 anos. Já vi muita coisa. Já ouvi muita história. E eu vou te dizer uma coisa. O lugar onde o seu filho foi encontrado é um lugar perigoso. Já teve caso de gente que ficou caída lá por horas sem ninguém ver. Gente que não teve a mesma sorte que ele. Mas o seu filho foi achado rápido. Um casal passou por ali minutos depois do assalto. Minutos. Viram ele, chamaram socorro. A senhora sabe o que me chamou a atenção quando eu li o relatório? O horário. O casal que encontrou ele disse que passaram por ali às 11h23. 11h23. O mesmo momento em que Dona Teresa acordou, pegou o celular e começou a ligar. E você? O que você acha? Foi coincidência? Instinto materno? Ou foi algo mais? Algo que conecta mãe e filho de um jeito que a gente não entende. Comenta aí embaixo. Quero ver o que vocês pensam. E se essa história te tocou, deixa um like. Não é por número. É porque histórias assim precisam chegar em mais gente. Gente que talvez precise acreditar que existe algo além do que a gente vê. Sabe o que me impressiona nessa história? Não é só ela ter acordado, é ela ter tido certeza. Uma certeza que não fazia sentido, mas que ela não conseguiu ignorar. Ela podia ter pensado: isso é bobagem, eu tô exagerando, ele deve estar bem. Mas ela não pensou, ela ouviu e agiu. Eu perguntei para Dona Teresa o que ela achava. O que ela acreditava. Ela ficou em silêncio por um tempo. Pensando. Depois disse uma coisa simples. Eu não sei explicar. Não sou cientista, não entendo dessas coisas. Só sei o que eu senti. Eu senti meu filho me chamando. A 500 quilômetros de distância. No meio da noite. Senti como se ele tivesse gritado na minha cabeça. E quando eu descobri o que estava acontecendo com ele naquele momento, eu entendi. Mãe e filho são ligados. Não importa a distância. Tem um fio invisível. E naquela noite, esse fio puxou. Hoje, 3 anos depois, Rafael está formado. Engenheiro. Trabalhando numa boa empresa. Ele voltou a morar perto da família. Conseguiu um emprego numa cidade a 2 horas da manhã. Ainda longe, mas não 500 quilômetros. Ele visita os pais todo fim de semana. E toda vez que chega, a primeira coisa que a Dona Teresa faz é abraçar ele. Forte. Por um tempo. Ele deixa. Não reclama. Porque ele sabe o que ela sentiu naquela noite. E ele também sentiu. No chão daquela rua, sangrando, ele pensou na mãe. E de algum jeito, ela ouviu. Dona Teresa guarda o registro de ligações daquela noite. O histórico do celular. 47 ligações. Das 11h22 até as 12h28. Ela nunca apagou. Diz que é a prova de que mãe sabe. Que mãe sente. Que mãe escuta, mesmo quando não tem nenhum som. Eu te contei essa história do jeito que ela me foi contada. Não adicionei nada. Não tirei nada. Não inventei detalhes. E não vou te dizer o que acreditar. Pode ter sido instinto materno. A preocupação que ela já tinha se manifestando de forma intensa no meio da noite. Pode ter sido coincidência. Ela acordar naquele momento por outros motivos, e calhar de ser a hora em que ele precisava. Ou pode ter sido outra coisa. Uma conexão que não entendemos. Um fio invisível.
Um grito que atravessou 500 quilômetros. O que eu sei é que ela ouviu. Ela acordou, ela sentiu, ela não ignorou. Ligou 47 vezes até conseguir falar com ele. E o filho dela está vivo, formado, trabalhando, visitando ela todo fim de semana. Ninguém sabe como ela soube. Cada um tira sua própria conclusão. Talvez não seja sobre explicar. Talvez seja só sobre aceitar. Que existem conexões que a gente não vê. Mas que existem. Se essa história te tocou de alguma forma, eu tenho um último pedido. Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem uma nova. Histórias assim. Histórias que fazem a gente pensar sobre as conexões que a gente tem. Vai lá. Eu espero. Obrigado por ter ficado até o final. Isso significa mais do que você imagina. E se quiser, deixa um comentário. Conta o que você sentiu. Conta se você já teve uma conexão assim com alguém. Mesmo de longe. A gente se vê na próxima história. 500 quilômetros de distância. Ela sentiu que ele precisava dela. E estava certa. Essa é a história. O resto é com você.